Olá, queridos alunos, eu sou a professora Isabela e hoje estarei substituindo a professora de vocês. Então, vamos lá para a nossa aula de matemática? Pegue seu livro e coloque na página 121. Hoje nós iremos aprender números fracionários e medidas. Aqui eu fiz um exemplo para explicar para vocês. Mas eu quero saber se você sabe o que é fração. Será que você já ouviu falar em fração? Números, com certeza, todo mundo ouve falar. Número 1, número 2, número 3 e assim por diante. Mas fração? Será que é um assunto difícil? Não é não. Então, vamos lá que nós vamos já esclarecer isso aí. Aqui eu fiz um exemplo, como eu falei para vocês. E eu quero dizer para vocês que fração representa parte de um inteiro. Como assim, professora? Olha, eu tenho um círculo. Eu fiz um círculo aqui. Esse círculo ele está inteiro, né? Não é mesmo? Ele está inteiro. Então, eu vou dividir ele em partes iguais, porque quando eu falo em fração, eu tenho que dividir em partes iguais. Aqui o círculo ele tá inteiro e eu fiz um risco aqui. No segundo círculo eu fiz um risco no meio e eu dividi ele em partes iguais. Assim eu vou ter uma fração. Quando eu tiro, né, uma parte igual à outra, eu tenho uma fração. E eu vou representar essa fração por números. Aqui nesse exemplo, nesse primeiro exemplo, eu tenho um círculo inteiro, eu coloquei então um inteiro. Quando eu venho para cá, para baixo, né, aqui no segundo exemplo, que eu parti o círculo no meio, eu vou ter uma parte pintada, que eu pintei, né, eu vou ter essa parte aqui, olha, colorida, que eu vou representar ela por porque é só uma parte que está pintada, uma parte do inteiro que está pintada. Então, eu vou representar ela por e vou colocar aqui embaixo do 1, eu vou colocar o numeral 2, porque em 2 pedaços que eu dividi o círculo. E esse numeral que fica em cima, que eu represento por 1, ele se chama numerador. E o número que está embaixo do 1, que é o 2, que representa aqui os 2 pedaços do círculo que eu dividi, ele se chama denominador. Assim, eu tenho uma fração, que é 1 sobre 2, que eu chamo de 1/2, ou posso também chamar de metade. Aqui embaixo eu fiz outro exemplo para vocês. Aqui eu peguei o círculo inteiro e dividi em 3 pedaços iguais. Para me poder ter uma fração, eu tenho que dividir em pedaços iguais. Então, eu dividi em 3 pedaços iguais e pintei só 2 pedacinhos. Então, eu vou representar esses 2 que estão coloridos, eu vou colocar aqui, número 2, porque eu pintei 2 quadradinhos. E embaixo, que vai ser o denominador, eu vou colocar o 3. Por que o 3? Porque eu dividi por 3 aqui, 3 pedacinhos. Então, o de cima é o 2, que está colorido, e o de baixo é 3. Por que 3? Porque eu dividi em 3 pedacinhos. O numeral 2 eu chamo de numerador e o numeral 3 eu chamo de denominador. Assim, eu tenho 2 terços. Eu faço a leitura da fração 2 terços. Espero que vocês tenham entendido o meu exemplo. No livro de vocês, temos vários exemplos legais também. Na página 121, nós temos uns exemplos que é de umas retinhas que foram divididas. Aqui eu até desenhei o exemplo que está no livro.
Aqui tem uma reta que foi dividida no meio em 2 pedaços. Foi pintado um pedaço e ficou dividido, né, em 2. Então, eu vou representar esse pedaço colorido em 1 e qual é o número que vai ficar embaixo do 1? Vai ser o 2. Por quê? Porque eu dividi em 2 pedaços, então vai ficar 1 sobre 2, ó. E esse número 1 é o numerador e o número 2 é o denominador. O outro exemplo embaixo, eles dividiram por 3 pedacinhos, tá vendo? É uma retinha dividida por 3 pedacinhos. Eu pintei aqui, né? Colori aqui um pedacinho. Então, eu vou colocar o numeral 1, porque eu colori só um pedacinho. E vou colocar, o denominador vai ser o 3, que vai ficar embaixo do 1. Por quê? Porque são 3 pedacinhos que foram divididos. Então, eu vou colocar 1 sobre 3, que vai ficar 1/3. E assim por diante, vocês vão analisando as retinhas aqui, como elas foram divididas, para vocês descobrirem quem é o numerador e quem é o denominador, para vocês poderem saber qual é a fração, tá bom? E aqui também no livro de vocês, nós temos na página 122 um exemplo do chocolate, que eu amei esse exemplo. Eu imprimi aqui esse chocolate, para demonstrar para vocês. Olha que legal. O chocolate, quando a gente compra, eles vêm sempre em bloquinhos. Você já deve ter percebido isso. E esse que eu tenho aqui, ele tá dividido em 5 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No exemplo do livro, esse chocolate foi dividido. Esse chocolate era do Beto e ele dividiu com o amigo dele, que era o Pedro. Pode acompanhar aí no livro de vocês, que tá tudo aí. E então, ele tirou um bloquinho. Ele tinha 5, né? 5 bloquinhos. Ele tirou um pedacinho e ficou 4. Ele deu pro Pedro e ficou 4, né? E deu um pedacinho pro Pedro e ficou com 4. Então, ele fica 4/5. A fração será 4/5. Deixa eu mostrar para vocês. Olha como ficou. 4/5. O 4 é o numerador que foi dividido por Pedro, né? Ele deu 1 pro Pedro e ficou com 4. 4 bloquinhos. Então, ficou 4, numerador, e o 5 ficou o denominador, porque eram 5 bloquinhos. Então, toda vez que você for fazer uma fração, você tem que dividir em partes iguais. Como, por exemplo, quando você vai comprar uma pizza, a pizza não vem toda dividida em partes iguais, ela é um círculo inteiro. Mas quando chega na mesa para o cliente, né, ela vem toda fatiada, toda fracionada, cortadinha, bonitinha, vem toda dividida em partes iguais. Então, toda vez que tivermos uma fração, saberemos que foram divididas partes iguais, partes de um inteiro. Como eu dei o exemplo do círculo, eu tinha o círculo inteiro e eu dividi ele em partes iguais para poder ter uma fração. E toda vez que nós tivermos uma fração, o numeral de cima vai ser o numerador e o de baixo vai ser o denominador. Entendido? Então, tchau, tchau. Espero que sim, que tenham entendido. E um beijo e até a próxima aula. Tchau!